Olá, meu nome é Leonardo e você está no canal Ilusão de Código, um canal de dicas de programação e desenvolvimento, sempre com foco na parte visual. Nesse vídeo, a gente vai desmistificar e entender o Viewbox e sua importância no SVG, depois da vinheta. O Viewbox é a propriedade do SVG que determina qual parte que a gente vai visualizar do que está desenhado ali. A gente vai trabalhar basicamente com dois elementos, a viewport e a viewbox. Isso sempre dá confusão. Viewport é o elemento HTML em si, aquilo que está sendo mostrado. Então é o div, a tabela, é a imagem, não importa, é o elemento HTML, o que ele desenha, a parte que ele realmente desenha. No caso do SVG, você ainda tem o viewbox, que é aquilo do SVG que está sendo mostrado, que é diferente. Então, pensa o seguinte, imagina que você tem uma janela, tá? Essa janela, ela pode ela tem um tamanho, esse tamanho é fixo. Mas o que dessa janela, o que está do outro lado da janela, o que você está vendo através dessa janela, pode mudar. Isso é a viewbox. É lógico, não é possível no mundo real. Você poderia pensar numa câmera, por exemplo. Você tem a câmera, aquele visorzinho que você tem da câmera é a viewport. Ele é sempre daquele tamanho, tá? Ele sempre tem aquele tamanhinho daquela tela do seu celular, tem aquele tamanho fixo. Mas a viewbox é para onde você está apontando, quão perto você está chegando do mundo real, que no nosso caso é o SVG. Então, vamos dar uma olhada no código para a gente ver isso e entender com mais clareza. Beleza? Então, vamos para o código. Bom, eu voltei aqui para aquele nosso projeto Angular, tá? Eu criei um. Eu não queria ter dado spoiler, mas o próprio nome do componente já deu spoiler, né? Então, esse carinha aqui é um Smile. Vamos mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é o que eu estou renderizando no browser, tá? Aqui estão os elementos, né, as formas que eu usei para desenhar esse smile. Então, esse círculo aqui representa o círculo amarelo, o rostinho propriamente dito. Essas duas elipses representam os olhos e esse pé representa a boca, tá? Tem um pé a mais aqui embaixo, que esse pé é desnecessário. Peguei só para fazer um exemplo. Ó, né? Então, e esse path representa a boca. Então, aqui são quatro formas que fazem esse smile, beleza? Eu coloquei eles lá no main. Então, vamos dar uma olhada na classe main aqui. Ó, simplesmente um div container, um div com smile e o componente aqui dentro. Eu estou usando o projeto Angular que a gente criou, mas nesse caso o Angular nem é tão importante assim. Vamos focar no SVG e no HTML e na relação deles dois, e do CSS, claro, né? Mas vamos focar na relação desses três caras, tá? O Angular não vai ser envolvido, embora seja um componente Angular, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no CSS, só para a gente ter uma noção. Eu estou usando essa classe container, tá? Que ele define esse primeiro div aqui. Ele usa 100%, né, de largura, tá? E a altura vai ser variável. O display do tipo flex, eu estou usando o flexbox. Tá? Se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo, que aí eu posso fazer um vídeo explicando o flexbox. E eu tenho também esse cara, esse smile aqui. E ele é nele que a gente vai focar, tá? É nele que a gente vai entender o que está acontecendo. Ele tem uma largura e uma altura de 200 por 200 pixels, eu já determinei. Esses caras aqui são simplesmente para gente colocar uma borda, só para a gente ver a viewport. Então, esse cara aqui, esse que, no caso, é esse cara aqui, é a nossa viewport. Essa nossa viewport, ela está com 200 por 200 pixels. Agora, vamos lá para o SVG novamente. No SVG, a gente tem aqui um corpo, né, colocado na posição 100, 100, tá? Um círculo colocado na posição 100, 100 com raio de 75. Esse smile, ele praticamente, mas não totalmente, vocês conseguem ver aqui no
no próprio HTML, no próprio browser ali, ele ocupa quase toda a caixa, mas não chega a ocupar todo. Por quê? Porque o raio dele é de 75. Quer ver? Vamos colocar um raio de 100, ele vai dar uma distorcida só para vocês verem. Ora, se eu tenho um raio de 100 e um centro 100, 100, significa que ele tem de diâmetro 200. Esse SVG, basicamente, assim, eu construí ele, né, pensando num espaço de 200 por 200, deixando uma leve margenzinha. Tá? Então, essa é a noção, para vocês terem uma noção do que eu tentei desenhar. 200, 200 por 200 é o que eu usei de SVG. Poderia ter usado menos, poderia ter usado mais, mas é o espaço que eu utilizei. Por isso que encaixa muito bem eu colocar ele em 100% de tamanho dentro de uma viewport de 200 por 200. Vamos voltar lá para a nossa viewport. Vamos dizer que eu queira fazer esse smile menor e eu diminuo a minha viewport para 100%. A viewport foi reduzida, mas o SVG não foi. O SVG não era para ser responsivo, não é para ser escalável, não é para ser a oitava maravilha do mundo. Brincadeira, não é. Ele é muito útil, mas não é a oitava maravilha do mundo. Mas temos um problema aqui. Era para ele ter pelo menos respondido a mudança de tamanho. E ele não faz isso por quê? Porque não há uma viewbox definida. O ideal é que todo SVG tenha a sua viewbox definida. Eu não defini aqui, não defini no outro exemplo do vídeo passado. Inclusive, se você não viu o vídeo passado, dá uma olhada aí no card. Eu não defini porque o objetivo era simplesmente mostrar a criação. E agora, o objetivo é justamente acrescentar esse viewbox. E a partir de agora, a gente sempre vai usar o viewbox. Tá? Seja simplesmente para garantir a responsividade, ou seja para truques adicionais que a gente vai aprender a fazer no futuro. Então, vamos voltar para o nosso SVG e agora sim vamos colocar a propriedade viewbox igual. Lembra que eu falei que o viewbox é como se fosse o que eu estou visualizando? Eu tenho que definir a área, e ela é sempre quadrada, do que eu estou visualizando. Ok? Então eu defino o ponto x, y inicial, defino a altura, a largura e a altura do que eu estou visualizando. Nesse caso, eu vou colocar 0, 0. E qual é a altura e largura que eu quero visualizar? Nesse caso, eu vou colocar 200 e 200. Lembra que eu falei que eu projetei, eu desenhei esse SVG para se portar numa dimensão de 200 por 200? Então, esse é a minha viewbox, ok? Vamos salvar? E olha lá o que aconteceu, tá? Agora, ele respeitou completamente a viewport tem 100%, ela tem 100%, e o que eu estou visualizando tem de 0 a 200, de 0 a 200, 200 por 200, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar agora a viewport. Vamos botar aqui 500 por 500. Agora ele aumentou. E perceba que ele não perdeu definição, ele manteve aquela definição do smile sempre vetorial. Lembra que eu falei? Ele é vetor, isso é um gráfico vetor. Então ele vai manter a qualidade, tá? Então, agora, esse SVG está responsivo ao tamanho da minha viewport. Beleza? Acaba por aí? Não. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos dizer que eu queira colocar essa viewport, eu não quero usar o tamanho de 500, eu quero usar o tamanho de 100%. Que aconteceu agora? A minha viewport agora tem o tamanho total do container, né? Esse container, esse cara está dentro desse aqui. Então, esse aqui tem 100% da tela ali do browser, né? Tá com a margem, tá? Não defini margem, ele deixou aquela margenzinha. E o componente aqui, o Smile, né? A minha viewport agora também tem 100%. Então, perceba que ele fez uma borda aqui nessa largura, certo? E
A altura eu mantive 500, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir essa altura para 200. O que vocês acham que vai acontecer? Eu já estou com praticamente o meu SVG funcionando de maneira escalável. Agora vamos fazer uma outra bagunça lá naquele viewport. Antes de eu mostrar alguns efeitos que são muito úteis. Mas antes disso, vamos voltar aqui para 200 pixels e vamos trabalhar um pouco mais naquela viewbox para entender ele um pouco melhor. Apesar de que eu poderia fazer com 100%, tá? Mas só para ficar mais fácil de entender. O que vai acontecer, por exemplo, se eu modificar essa viewbox, ela está de 0 a 0, 200 para 200. O que vai acontecer se eu modificar de 100 para 100? Onde é o 100? Aqui a viewbox e a viewport estão com o mesmo tamanho, então eu posso fazer essa inferência. Se a minha viewport fosse menor, eu teria que fazer o depara. Mas como eles estão do mesmo tamanho, aonde que é o meu 100-100? Provavelmente ali no meio, né? No nariz que não existe do smile, certo? Então, se eu defino de 0, 0 com 100, 100, eu estou definindo essa viewbox aqui. Vamos conferir? Ah, mas ele não cortou a imagem. Não, ele não cortou. Lembra que a viewport continua com 200 por 200. Tá? A viewport ainda tem aquele tamanho. A minha viewbox é que mudou. Tá? E vamos prestar atenção em uma outra coisa agora. Eu vou lá na minha viewport e vou mudar. Agora sim eu vou voltar esse cara aqui. Por isso que eu não deixei para não confundir. Vamos voltar esse cara para 100%? Opa! Agora virou moita. Não, moita, parece que ele está olhando por cima do muro, né? Então, por que aconteceu isso? Porque eu dei uma viewport maior para ele. Então, ele vai respeitar. Como ainda tem SVG para ser desenhado e tem espaço para se desenhar, ele vai desenhar, ok? Então, ele agora está desenhando 0, 0, 100, 100 e ele vai preencher o espaço conforme necessário para se adaptar, aí sim, à largura e à altura. Pois bem, agora vamos voltar, né? Vamos voltar aquele nosso SVG para respeitar o espaço que ele foi determinado, de 0 a 0, 200, 200. Ok. Ele acompanha e percebam que ele está sempre limitando pelo menor cara, não é? Ele está sempre... Quem é o menor aqui? Quem é a menor dimensão aqui? É a altura, certo? Ele vai respeitar sempre pela altura. Pois, por exemplo, vamos voltar lá na viewport e mudar esse cara aqui para 50. Ele respeitou... Se ele botou esse cara 50, a viewbox vai ser representada 50 por 50. Se eu vier aqui e botar, por exemplo, 1000, ele já passou a respeitar pelo maior, tanto que ele botou uma barra de rolagem aqui. Esse cara tem 500 e esse cara aqui, como esse aqui, como a largura é o menor, ele fez ele ficar com 1000 de altura, ok? É sempre assim, ele sempre vai respeitar o menor. Vamos mudar essa largura. Agora vamos fixar a largura em 100. Agora ele tem 100 por 500. De novo, ele espremeu para que coubesse no menor. Dá para mudar isso? Dá. E aí é que a gente vai ver uma última propriedade, que é o Preserve Aspect Ratio. Preserve Aspect Ratio é a propriedade que define como que eu vou manter o aspecto da imagem. Eu vou tirar aqui a tela daqui, porque está atrapalhando, evidentemente, né? Beleza. Esse Preserve Aspect Ratio, ele usa alguns códigos, tá? Eu vou o primeiro Preserve Aspect Ratio é para ele manter a proporção que eu estou dando, ok? Se eu estiver dando uma proporção
XY, ele vai tentar manter sempre aí ajustando pelo menor ou pelo maior, e aí a gente vai ver isso agora. Vamos mudar esse Preserve Aspect Ratio para None. None é o primeiro código do Preserve Aspect Ratio. Olha o que aconteceu. Se eu estou dizendo não preserve o aspecto, o que ele vai fazer? Qual é a viewbox? De 0 a 0 com 200, de 0 a 0 com 200 e 200. Ok? Essa é a minha viewbox. Qual é a viewport? 100 de largura por 500 de altura. Então, ele vai espremer esse 0 a 0, 200, 200 em 100 por 500. Ah, mas isso estragou a imagem. Estragou para esse smile. Ok? Nesse caso aqui, e ele vai manter, tá? Já ficou na cara que se eu inverter isso aqui, ele vai fazer o smile ficar com cara de sapo, né? Olha lá. Beleza? Isso tem utilidade? Tem. Tem. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, já deixa seu like aí se você está gostando dessas dicas. E considera a sua inscrição, porque aí você vai ver o próximo vídeo onde a gente vai começar de fato a usar um componente. E aí sim, um componente Angular SVG com utilidade. Tá? Por enquanto a gente está só entendendo o conceito, estamos entendendo como é que esse viewbox reage, para depois a gente vir com um componente útil de verdade. Ok? Então, no próximo vídeo a gente já vai falar sobre um componente mesmo com utilidade e eu vou precisar desse recurso. Eu vou precisar, porque ele precisa manter. Só um spoiler rápido. Por exemplo, se for uma barra de progresso, que é uma barra de progresso, imagina que a barra de progresso ela pode ser mais gordinha ou mais fininha, mas ela tem que ir sempre até o final. Se eu fizer a barra de progresso sem preservando o aspect ratio, por exemplo, preservando o aspect ratio, ela vai ficar sempre uma coisa sempre do mesmo tamanho no meio, e às vezes não é isso que eu quero. Eu preciso que ele estique um componente qualquer. E a gente vai entender isso quando a gente for fazer, a gente vai vendo a necessidade de cada um. Mas o Preserve Aspect Ratio não é só o none. Ele pode, por exemplo, dizer esses códigos é melhor consultar a referência para ter sempre de cabeça, ter sempre na mão, tá? De cabeça ele é meio chatinho de entender, ok? Mas basicamente eu estou dizendo, olha, preserve o aspecto pelo meio do eixo X, quer dizer, no caso aqui vai ser 100, 100, e pelo meio do eixo Y, pelo meio do eixo X e meio do eixo Y, né? O meio do eixo X é 100, meio do eixo Y é 100 também. Então ele vai preservar o aspect ratio pelo 100, 100, beleza? Esse mix a gente já vê mais lá na frente. Se eu salvar, ele não mudou nada. Por quê? Porque o padrão, se eu não colocar nada, der um viewbox para ele, o padrão é preserva aspect ratio, x mid, y mid, mid. Tá? Esse é o padrão. E aí a gente pode começar a mudar esse preserva aspect ratio. Por exemplo, eu vou mudar para x min. Opa, ele colou do lado. Por que ele colou ali do lado? Porque ele pegou o mínimo do x. Tá? Ele pegou o x pelo mínimo, não pelo meio. Ele não cresceu. A viewbox, ele coloca a viewbox dentro da viewport e o aspect rate ele cresce assim se for pelo meio. Se for pelo x mínimo, ele vai crescer sempre para a direita. Por isso, ou para a direita aí, tem que ver a câmera, mas vocês entenderam, ele cresceu sempre aqui para o lado direito do componente. Isso não é muito difícil de imaginar que se eu mudar esse para X max, ele vai colar esse cara do lado esquerdo, beleza? E o Y? Se eu botar o Y min, vai mudar alguma coisa? E max, vai mudar alguma coisa? Não. Por quê? Porque ele é o cara que está sendo, ele é o cara que está limitando. O mínimo e o máximo do Y é 0 a 200, não importa, porque é o limite dele. Ele está no limite. É ele que está sendo espremido. Se eu invertesse, aí ele seria posicionado. Ok? Meet. Meet significa o quê? Ele fará com que o menor cara seja adaptado.
Lembra que a gente falou, ele sempre adapta pelo menor? Se eu mudar esse cara para slice, significa corta. Se algum cara não couber, corta. Hum. O que que aconteceu agora? Ele ajustou o aspecto pelo maior cara. Qual é o maior agora? É o X. Quanto é o X? 500. Ele ajustou ele para 500. E o que que ele fez com o Y? Botou o Y no mínimo, ok? E cortou o que sobrou. Ah, não cabe mais? Não desenha mais. É isso que aconteceu. Se eu mudar ele para mid, ele ainda vai cortar. Só que ele vai cortar onde? Ele vai travar o Y no meio e vai crescer para cima e para baixo enquanto der. Quando não der mais, ele corta. Vamos ver? Desenhou o meio da carinha. Ah, isso tem utilidade? Tem. Se você vê algumas ferramentas de zoom do Photoshop, que você consegue fazer aquela visualização e arrastar para você visualizar, é assim que vai ser feito. Se eu consegui não, eu consigo. Já fica até um spoiler de componentes que a gente vai criar no futuro. Mas se eu conseguir modificar essa viewbox aqui, essa posição da viewbox, eu crio uma ferramenta de zoom, que eu consigo dar zoom em qualquer SVG. Aí eu consigo ter, por exemplo, um mapa e fazer um zoom nesse mapa, fazer uma navegação nesse mapa. Eu visualizo o mapa pequenininho no canto e aí com um quadrado ali eu arrasto para poder visualizar detalhes desse mapa na tela maior. Isso vai ser feito como? Com viewbox. Com manipulação de viewbox, com manipulação de preserve aspect ratio. Entendeu? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar é isso. O Viewbox é a melhor maneira até de você entender é praticar. Quando você importa um SVG, e a gente ainda vai ver isso no futuro, mas quando você importa um SVG, ele já traz essa propriedade. Mas vocês viram que eu mesmo vou modificando, e é importante entender essa modificação, porque isso é uma das coisas que vai dar poder para a gente de manipulação com o Angular no futuro, entendeu? Mais uma vez, se você gostou, deixe seu like, tá? Se inscreve aí e no próximo vídeo, aí sim, agora a gente vai tentar com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de calma e criar o nosso primeiro componente, beleza? Então é isso, valeu, falou, um abraço e fui!